No ano de 1864, em pleno auge da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos estavam divididos por um conflito que colocava irmãos contra irmãos e rasgava o tecido da nação. Enquanto as forças da União lutavam para expulsar as tropas confederadas de territórios disputados, um jovem de apenas 16 anos, chamado Jesse James, encontraria seu destino em meio a esse turbilhão de eventos históricos. Esta é a história de Jesse James, um nome que ecoaria através das décadas como um ícone do Velho Oeste, mas cuja jornada começou nas sombras dos conflitos sangrentos e das paixões divididas da Guerra Civil. A vida de Jesse James o levaria de um adolescente combatente em uma guerrilha contra a ocupação federal para se tornar um notório fora da lei, cujas ações desafiaram o establishment e polarizaram a opinião pública. Nesta narrativa, vamos explorar a trajetória de Jesse James, desde sua entrada na luta armada até seus audaciosos assaltos a bancos e trens, culminando no evento que o tornaria uma lenda, seu controverso assassinato. Ao longo do caminho, examinaremos as complexidades de sua figura, discutindo se ele era um herói rebelde que enfrentava um sistema opressor ou um criminoso implacável que deixou um rastro de sangue em seu caminho. Prepare-se para adentrar o Velho Oeste, onde as linhas entre justiça e vingança, heroísmo e crueldade se confundiam, e onde Jesse James deixaria uma marca indelével na história da fronteira americana. O ano era 1864, e um país estava dividido pela Guerra Civil. Irmãos lutavam contra irmãos, e esse conflito já se arrastava há alguns anos. As forças da União haviam expulsado as tropas confederadas do estado do Missouri. Foi nesse contexto que Jesse James, que tinha apenas 16 anos na época, se uniu aos Bushwhackers, um grupo de guerrilheiros que lutava contra a ocupação federal. Esses pequenos esquadrões brasileiros tinham o hábito de perseguir os invasores do norte em ações notórias pela violência. No entanto, apesar da brutalidade empregada, esses homens contavam com o apoio da população local, que muitas vezes os via como verdadeiros heróis. A guerra entre a União e os Confederados já havia terminado em muitas regiões, mas no Missouri, os Bushwhackers continuavam a combater os invasores. Com a morte do líder da guerrilha e após ser gravemente ferido, Jesse James foi posto em uma situação difícil: jurar lealdade à União e baixar suas armas em troca de cuidados para seus ferimentos, que foram prestados por sua prima Zenilda Minions, com quem Jesse James futuramente se casaria após o fim da guerra. O Missouri tentava voltar à normalidade, mas a Guerra Civil havia deixado cicatrizes profundas naquela região. Os ressentimentos gerados pela guerra dividiam a população. Os confederados derrotados se sentiam subjugados, enquanto alguns diziam que apoiavam a União. Nesse cenário tenso, Jesse James e seu irmão Frank se opuseram à ordem vigente e decidiram tomar o caminho da marginalidade. Os irmãos James passaram a assaltar pequenos bancos nos anos seguintes, embora naquela época, Jesse James ainda fosse um desconhecido, e seu nome não estava associado a esses assaltos. Foi apenas em 1869 que os irmãos James, junto com Frank, assaltaram o banco onde trabalhava Samuel Cox, o homem que havia matado o líder dos Walkers em um confronto anterior. Nesse assalto, Jesse erroneamente acreditou que o atendente do banco era Samuel Cox, e em sua fuga, proclamou ter vingado a morte do seu antigo líder. Esse terrível crime foi o que tornou Jesse James famoso. A história do assalto e da vingança de Jesse James chegou aos ouvidos de John Newman, editor-chefe do jornal Kansas City, um defensor da causa confederada. Para ele, Jesse James era o herói que o povo do Sul precisava para reacender o orgulho sulista. Os irmãos James abraçaram a fama de heróis sulistas e passaram a direcionar suas ações para atacar empreendimentos de empresários do Norte, assaltando bancos e sabotando as companhias ferroviárias dos ricos nortistas. Jesse James parecia apreciar muito essa fama, e testemunhas afirmavam que ele costumava dizer às vítimas que deveriam se sentir honradas por estar sendo roubadas pelo famoso Jesse James. Parte da população comprou a ideia de que Jesse James era realmente uma espécie de herói, saudando-o como um Robin Hood do Velho Oeste. Entretanto, Jesse James passou a acreditar na própria mitologia que o cercava, embora na realidade, ele não fosse um herói. Suas ações não eram guiadas pela honra ou virtude, mas sim pelo ressentimento e desejo de retribuição. Jesse James era um assassino a sangue frio, e várias de suas vítimas estavam desarmadas quando foram atacadas. O governador do Missouri colocou uma recompensa de $2.000 pela cabeça de Jesse James, mas muitos na população e até mesmo agentes da lei locais faziam vista grossa ou até mesmo protegiam os irmãos. A inércia do Estado em resolver a questão dos irmãos James fez com que a iniciativa privada tomasse a frente. Empresários prejudicados pelas ações do bando de Jesse James se reuniram e contrataram a Agência Nacional de Detetives Pinkerton para resolver o problema. No entanto, o agente Pinkerton subestimou o apoio que a família de James tinha na região e, fazendo muitas perguntas suspeitas, acabou sendo encontrado morto com vários ferimentos. Uma condenação de morte por assassinato.
No entanto, a morte de Jesse James desencadeou um grande alvoroço e rapidamente se tornou notícia em todos os Estados Unidos, chegando até mesmo a ser noticiada no exterior. Centenas de pessoas se aglomeraram ao redor da casa onde o famoso bandido foi assassinado, ansiosas para vislumbrar seu corpo. Robert Ford, o traidor que havia tirado a vida de Jesse James, foi julgado e condenado à morte pelo assassinato. No entanto, ele recebeu clemência das autoridades e teve sua pena comutada para 25 anos de prisão, em parte devido à sensação pública em torno do caso e à compaixão de algumas pessoas que viam Ford como um homem pressionado a agir contra seu antigo líder. Enquanto Ford cumpria sua pena na prisão, ele enfrentou uma série de desafios e críticas por sua traição, e sua vida tornou-se uma narrativa complexa de arrependimento e redenção. A morte de Jesse James marcou o fim de uma era no Velho Oeste e o declínio da imagem do bandido rebelde confederado que uma vez fora visto como um herói para algumas partes da população. Os irmãos James já haviam tido seu auge, e suas ações violentas e criminosas haviam causado muitas mortes e sofrimento. A recompensa generosa por suas cabeças havia levado à traição e à queda de Jesse James, que antes fora o mais notório de todos os foras da lei. Enquanto isso, o Missouri estava passando por mudanças políticas, com os confederados retomando o poder na região. A figura de Jesse James, uma vez vista como um símbolo do orgulho sulista, agora se tornava um incômodo para a nova classe política. A recompensa oferecida por sua captura ou morte era tão tentadora que Jesse James se tornou cada vez mais paranoico, confiando apenas em dois comparsas, os irmãos Charlie e Robert. O que ele não sabia era que Robert Ford estava secretamente conspirando com o governador do estado para traí-lo e ficar com toda a recompensa. Jesse James planejava seu próximo golpe, sem desconfiar que o inimigo estava dentro de sua própria casa, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Enquanto ele fazia preparativos para uma viagem e temia que vizinhos o delatassem, um homem fortemente armado entrava e saía de sua casa. Jesse subiu em uma cadeira para limpar um quadro empoeirado na parede, e foi nesse momento que Robert Ford percebeu a oportunidade. Ele atirou covardemente pelas costas de um Jesse James desarmado, pondo fim à vida de uma das maiores lendas do Velho Oeste. O assassinato de Jesse James causou um grande tumulto e se tornou manchete em todos os Estados Unidos, inclusive sendo noticiado no exterior. Centenas de pessoas se reuniram ao redor da casa onde ele foi morto na esperança de ver o corpo. Robert Ford foi julgado e condenado à morte por assassinato, mas, em última análise, recebeu clemência e teve sua pena comutada para 25 anos de prisão. Sua vida na prisão seria marcada por desafios e críticas, pois ele carregaria o estigma de traidor até o fim. O assassinato de Jesse James marcou o fim de uma era no Velho Oeste e o declínio da figura que antes fora vista como heróica por alguns e notória por outros. O perdão total concedido pelo governador o tornou conhecido como o homem que matou Jesse James. No entanto, a história de Robert Ford teve um destino trágico nos anos subsequentes. Ele próprio seria assassinado por Edward Clay, que, após matar Ford, se autoproclamou como o homem que matou Jesse James. Essa reviravolta na saga de Jesse James e seus assassinos contribuiu para aumentar ainda mais a complexa conspiração que cercou o assassinato do famoso fora da lei. A lenda de Jesse James persiste até hoje, com interpretações variadas de sua figura. Alguns o veem como um herói que lutava contra um sistema opressor, enquanto outros o consideram um fora da lei violento e assassino cruel. Seja qual for a perspectiva, não se pode negar que Jesse James deixou uma marca indelével na lenda do Oeste americano, uma figura complexa cuja história continua a fascinar e intrigar até os dias de hoje. No final das contas, a vida de Jesse James é uma saga complexa, que ecoa através das páginas da história do Velho Oeste americano. Sua jornada, desde os campos de batalha da Guerra Civil até os momentos finais de sua vida, foi marcada por atos de bravura, crimes notórios e uma aura de lenda que ainda perdura. Jesse James personifica a ambiguidade do Velho Oeste, onde heróis e vilões frequentemente se confundem em um cenário de fronteira e lei implacável. Sua história nos lembra que o passado é muitas vezes tingido de sombras e matizes, e que a realidade é mais complexa do que os mitos que a cercam. Bem-vindos ao Oeste Selvagem, uma terra de fronteiras abertas, desafios implacáveis e lendas forjadas em aço. Neste conto, mergulharemos nas páginas empoeiradas da história, onde um jovem fora da lei desafiou as convenções e marcou seu nome na eternidade. Prepare-se para uma jornada pelo Velho Oeste, onde a audácia e a violência se entrelaçaram em uma trama que ainda ecoa até os dias de hoje. Esta é a história de Billy the Kid, uma lenda do Oeste que desafiou o código implacável das fronteiras selvagens. William Bonney, mais conhecido como Billy the Kid, é um dos criminosos mais famosos da história, cujos feitos audaciosos e violentos ainda são lembrados nos dias de hoje. Apesar de ter construído sua fama no Oeste Selvagem, ele nasceu em Nova York, em 1859, onde passou sua infância. Seu nome de batismo era Remo McCartney.
Com a morte de seu pai, a família se mudou para o território de Indiana, onde sua mãe se casou novamente. Mais tarde, partiram em direção ao oeste. No entanto, quando Billy tinha apenas 14 anos, sua mãe faleceu de tuberculose no Novo México. O jovem Billy passou a cometer pequenos crimes e, junto com um amigo, acabou sendo preso. No entanto, as grades da prisão não foram capazes de mantê-lo por muito tempo, e ele conseguiu escapar pela primeira vez. Billy fugiu para o Arizona, onde se tornou um ladrão de cavalos. Foi lá que ele cometeria seu primeiro assassinato. Durante uma briga de bar com o valentão local, Ferreiro Francis Carril, Billy foi jogado no chão e, para evitar que Francis roubasse sua arma, ele atirou no homem na barriga. Algumas testemunhas alegaram que foi legítima defesa, mas Billy passou a ser procurado por homicídio. Billy retornou ao Novo México, mas quase morreu no deserto quando índios apaches roubaram seu cavalo e o deixaram à deriva. Ele conseguiu retornar ao México e foi contratado por um inglês chamado Juncal, um barão do gado emergente que tratava Billy com respeito, algo que o jovem havia visto pouco em sua vida. No entanto, o inglês tinha uma grande rixa com a elite econômica do condado de Lincoln, e as tensões entre os grupos rivais aumentaram rapidamente. Em 1878, John Tunstall, o patrão de Billy, foi assassinado por pistoleiros contratados pela elite local. Os homens da lei, incluindo o xerife William Brad, estavam a serviço dessa elite e não fizeram nada para esclarecer o caso. Os amigos de Billy, juntamente com alguns cidadãos, formaram um grupo armado chamado Reguladores e deu início à Guerra do Condado de Lincoln. Os reguladores caçaram os homens responsáveis pela morte de Tunstall, incluindo o xerife Brad e seu adjunto, tidos como capangas da elite local. Em 14 de junho de 1878, ocorreu um grande tiroteio entre os reguladores e as forças do novo xerife, George Pepin. Esse conflito ficaria conhecido como a Batalha de Elenco. O tiroteio na cidade durou cerca de 5 dias, e os reguladores pareciam estar levando a melhor. No entanto, o xerife recebeu reforços de soldados do exército americano vindos do Forte Stento e conseguiu cercar os reguladores em um prédio. Para desalojá-los, o prédio foi incendiado. Billy the Kid se voluntariou para atrair a atenção dos soldados e cidadãos que cercavam o prédio, dando uma pequena chance para seus colegas fugirem. Muitos dos companheiros de Billy morreram na batalha, mas ele e alguns amigos conseguiram escapar com vida devido ao grande número de soldados que enfrentaram. Após o término da Guerra do Condado de Lincoln, uma grande anistia foi decretada para absolver os crimes cometidos durante o conflito. No entanto, o nome de Billy não estava entre os anistiados, tornando-o um fora da lei procurado. Ele tentou negociar com o governador local, prometendo testemunhar sobre o brutal assassinato do advogado William Bonner. Billy se entregou às autoridades e testemunhou perante o tribunal do júri, como acordado. No entanto, a anistia prometida não foi cumprida, e Billy permaneceu preso até conseguir escapar mais uma vez. Por algum tempo, Billy manteve um perfil baixo, mas não demorou muito para que ele se envolvesse em encrencas novamente. Em um salão no Novo México, um homem começou a demonstrar interesse nele. O garoto notou a inquietação do sujeito e se aproximou amigavelmente, elogiando a bela arma que o homem carregava. Ele pediu para dar uma olhada naquela preciosidade, mas o sujeito se recusou. William Bonner percebeu que a arma tinha 3 balas no tambor e a devolveu ao homem. O estranho, de forma traiçoeira, apontou a arma para a cabeça de Billy e disparou. No entanto, o astuto garoto havia posicionado o tambor do revólver de forma que uma das câmaras vazias fosse a próxima a ser acionada. Billy não teve misericórdia e disparou contra a cabeça do agressor. O governador do Novo México decretou uma recompensa de $500 para quem trouxesse o criminoso William Bonner à justiça, vivo ou morto. Não demorou muito para que o novo xerife de elenco, Pat Garrett, decidisse tomar para si a missão de capturá-lo. Xerife Garrett e seus homens conseguiram encurralar Billy e seus companheiros remanescentes, levando-os para a prisão, onde Billy aguardaria julgamento. Parecia que o destemido pistoleiro estava prestes a enfrentar a forca por sua suposta participação na morte do xerife Bridier. Desta vez, tudo indicava que era o fim do famoso fora da lei. Billy estava sob constante vigilância de 2 delegados, e a forca parecia ser seu destino certo. No entanto, por meio de atos de violência, Billy conseguiu escapar novamente, deixando mais 2 vítimas para trás. Mas o xerife Pat Garrett estava determinado a não permitir que o garoto escapasse novamente. Rumores de que Billy estava escondido na casa de um amigo em comum com o xerife levaram Garrett a preparar uma emboscada durante a noite. Quando Garrett entrou na casa do amigo, viu um homem sentado nas sombras. O garoto perguntou em espanhol quem estava ali, mas quando reconheceu a voz, Billy atirou no peito do xerife. Este foi o fim de um dos mais famosos bandidos do Velho Oeste. Billy the Kid tinha apenas 21 anos de idade no dia de sua morte.
A fama do jovem se espalhou pelos Estados Unidos, e lendas a seu respeito só fizeram o mito do jovem pistoleiro crescer ainda mais nas décadas seguintes. Dezenas de livros e filmes contaram as aventuras do jovem pistoleiro, retratando muitas vezes como um herói, apesar de sua carreira curta. Billy the Kid deixou sua marca na história e se tornou uma verdadeira lenda do Velho Oeste. Com a morte de Billy the Kid, o Velho Oeste perdeu um de seus personagens mais controversos e lendários. Sua história foi recontada inúmeras vezes em livros, filmes e canções, e sua figura se tornou um símbolo do espírito indomável e da busca por justiça nas terras fronteiriças. Após sua morte, o xerife Pat Garrett ganhou notoriedade por ter capturado o infame fora da lei, mas sua fama também foi marcada pela controvérsia e críticas. A lenda de Billy the Kid, por outro lado, perdurou por gerações, com muitos vendo como um herói injustiçado que desafiou o sistema corrupto do Velho Oeste. Hoje, enquanto poeira assenta sobre os eventos tumultuados daqueles dias, continuamos a nos fascinar com os personagens e histórias que moldaram essa era única da história americana. À medida que exploramos os detalhes da vida e das aventuras de Billy the Kid, lembramos que o Velho Oeste é um tesouro de contos e lendas, onde heróis e anti-heróis moldaram o destino das fronteiras inexploradas. Neste vídeo, agora, exploraremos as vidas e as façanhas de 5 dos pistoleiros mais notórios e lendários do Velho Oeste americano. Cada um desses personagens, Wild Bill e Coke, Wyatt Earp, Jesse James, Billy the Kid e Doc Scurlock, deixou uma marca indelével na história do Oeste selvagem, seja por suas habilidades com armas, seus feitos criminosos ou suas personalidades carismáticas. Vamos mergulhar na fascinante narrativa desses homens e nas histórias que os tornaram ícones do Velho Oeste. Em primeiro lugar, temos Wild Bill e Coke, James Butler e Coke. Wild Bill e Coke foi um dos mais famosos pistoleiros do Velho Oeste americano. Ele nasceu em 1837 em Troy Grove, Illinois. E Coke ganhou notoriedade como atirador de elite e jogador de cartas, sendo conhecido por sua destreza com as armas. Ele participou de diversos tiroteios, alguns dos quais se tornaram lendários, como o duelo com Dave Stud em 1865. E Coke também serviu como xerife em várias cidades, incluindo Abilene, Kansas. Ele é lembrado por sua postura calma e coragem nos confrontos. Sua morte ocorreu de forma trágica em 1876 durante um jogo de pôquer em Deadwood, Dakota do Sul, quando foi assassinado por trás enquanto jogava. Wild Bill e Coke é lembrado como uma das figuras mais icônicas do Velho Oeste e tem sido retratado em inúmeros filmes e séries de TV. Em segundo temos Wyatt Earp. Wyatt Earp é outra figura lendária do Velho Oeste que se destacou como xerife e pistoleiro. Ele nasceu em 1848 em Monmouth, Illinois. A fama de Earp está ligada ao famoso tiroteio no Ocaco Hall, em Tombstone, Arizona, em 1881. Nesse conflito, Wyatt Earp, junto com seus irmãos Virgil e Morgan, e o amigo Doc Holliday, enfrentou uma gangue de fora da lei em um tiroteio que se tornou um dos eventos mais emblemáticos da época. E Earp também foi envolvido em outras atividades, como a Corrida do Ouro no Alasca, e serviu como xerife em várias cidades do Oeste. Sua vida inspirou uma série de filmes e programas de TV, com destaque para a série Gunsmoke. Wyatt Earp é lembrado como um defensor da lei e da ordem no Velho Oeste, apesar de sua reputação ter sido moldada por eventos como o tiroteio no Ocaco Hall. Em terceiro lugar, Jesse James, também conhecido como Jesse James, foi um fora-da-lei americano que se tornou um dos criminosos mais notórios do Velho Oeste. Nascido no Missouri e criado em uma família de agricultores, James juntou-se a um grupo de criminosos conhecido como a Gangue James Younger na década de 1860. Eles ficaram conhecidos por seus roubos a bancos, trens e diligências, o que os tornou lendas no Velho Oeste, sendo perseguidos pela lei e admirados por muitos. Em 1876, James e sua gangue cometeram um dos roubos mais famosos da história americana, roubando um trem em Adair, Iowa. Sua fama continuou crescendo até 1881, quando ele foi morto a tiros em sua casa em São José por um membro de sua própria gangue, Robert Ford. Jesse James foi lembrado não apenas como um criminoso famoso, mas também como um herói popular para muitas pessoas. Sua vida e carreira criminosa inspiraram vários livros, filmes e programas de TV, tornando-o um dos personagens mais famosos e polêmicos do Velho Oeste. Em quarto lugar, temos Billy the Kid, um fora-da-lei americano que se tornou uma das figuras mais lendárias do Velho Oeste. Nascido em Nova York com o nome de Harry McCarthy, ele adotou o nome de William Harry Bonney após se mudar para o Novo México. Billy the Kid se envolveu em várias brigas e roubos antes de se juntar a um grupo de criminosos liderados por John Tunstall. Quando Tunstall foi assassinado por um grupo rival, Billy e seus colegas juraram vingança, dando início ao conflito gradualmente conhecido como a Batalha do Condado de Lincoln. Billy the Kid se tornou um dos fora-da-lei mais procurados do Novo México e do Texas, sendo acusado de vários assassinatos e roubos.
Ele foi preso várias vezes, mas conseguiu escapar da prisão algumas vezes. Em 1881, Billy foi finalmente capturado e condenado à morte pelo assassinato de um xerife. Ele foi executado em julho daquele ano em Fort Sumner, Novo México, aos 21 anos de idade. A vida e a morte trágica de Billy inspiraram vários livros, filmes e programas de TV, tornando-o um dos personagens mais polêmicos e fascinantes do Velho Oeste. Em quinto lugar, temos Doc Scurlock, Charlie Bowdre. Doc Scurlock, cujo nome verdadeiro era Charlie Bowdre, foi um pistoleiro associado ao lendário Billy the Kid e ao grupo Os Reguladores. Este grupo esteve envolvido em conflitos no Novo México durante o século XIX, especialmente durante a chamada Guerra do Condado de Lincoln. Scurlock era conhecido por ser um homem leal a Billy the Kid e participou ativamente nas lutas do grupo contra figuras corruptas da época. Sua vida está intimamente ligada aos eventos tumultuados que ocorreram no Novo México naquela época, incluindo confrontos com a famosa facção de Lawrence Murphy e John Tunstall. E assim, encerramos nossa jornada através das vidas e das lendas dos mais notórios pistoleiros do Velho Oeste. Esses homens, com suas histórias de coragem, crime e redenção, continuam a cativar nossa imaginação até os dias de hoje. Amigos e viajantes da estrada poeirenta da história do Velho Oeste, sou eu, Big John Mascarado, o contador de histórias destemido que caminhou pelas trilhas tortuosas e empoeiradas deste vasto território durante os dias sombrios do passado. Reúnam-se ao redor da fogueira, e permitam-me transportá-los de volta a um momento em que o Colorado era uma terra onde o destino era moldado por conflitos, coragem e tragédias. Hoje, trago-lhes uma narrativa que é tão triste quanto é necessária para entender o passado de nossa nação. É a história do massacre de Sandy Creek, que ocorreu em 1864, quando as tensões entre os colonos brancos e as tribos Cheyenne e Arapaho atingiram um ponto crítico. Sob o comando do coronel John Chivington, um evento trágico se desenrolou às margens do riacho chamado Sandy Creek, resultando em mortes brutais e cicatrizes profundas em nossa história. Preparem-se, pois esta é uma história que nos recorda as sombras do passado, quando as fronteiras eram sangrentas e o futuro incerto. Vamos mergulhar fundo na narrativa do massacre de Sandy Creek e tentar entender como esse triste capítulo moldou o destino de nosso Velho Oeste. Então, segurem firme seus chapéus, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada emocional e esclarecedora. Esta é a história de um momento sombrio, narrada por Big John Mascarado. O massacre de Sandy Creek é um evento trágico e infame que ocorreu em 29 de novembro de 1864, no território do Colorado, durante o período do Velho Oeste dos Estados Unidos. Foi um episódio de violência terrível que envolveu um ataque a um acampamento de Cheyenne e Arapaho por parte das forças lideradas pelo coronel John Chivington. A causa subjacente desse massacre remonta a tensões crescentes entre os colonos brancos e as tribos indígenas que habitavam a região. Os indígenas estavam enfrentando pressões cada vez maiores para cederem terras aos colonos e serem realocados para reservas, enquanto muitos deles resistiam a essa perda de território ancestral. Na manhã do massacre, as tropas sob o comando do coronel John Chivington atacaram o acampamento de Sandy Creek, que consistia principalmente em Cheyenne e Arapaho, que acreditavam estar sob a proteção do governo dos Estados Unidos. No entanto, o que se seguiu foi um ataque brutal e indiscriminado. As tropas abriram fogo contra o acampamento, resultando na morte de aproximadamente 150 a 200 Cheyenne e Arapaho, incluindo mulheres, crianças e idosos. O massacre chocou a nação quando a notícia se espalhou, levantando debates acalorados sobre a brutalidade do ataque e alegações de mutilação dos corpos dos mortos. O massacre de Sandy Creek foi amplamente condenado por muitos, incluindo algumas figuras do governo dos Estados Unidos, que o consideraram um ato de extrema violência e injustiça. As investigações subsequentes levaram a algumas ações legais, mas muitos dos responsáveis pelo massacre não enfrentaram consequências significativas. O evento deixou uma cicatriz profunda na história das relações entre os colonos brancos e as tribos indígenas, e serviu como um triste lembrete dos conflitos violentos e das injustiças que marcaram o período do Velho Oeste dos Estados Unidos. O massacre de Sandy Creek é lembrado como um dos eventos mais sombrios desse período e continua a ser estudado e discutido como parte da história americana. Após o massacre de Sandy Creek, cresceram a indignação e a condenação públicas. Investigação civil e militar foram iniciadas para determinar a responsabilidade pela tragédia. À medida que mais detalhes surgiram, ficou claro que o ataque ao acampamento Cheyenne e Arapaho havia sido um ato de brutalidade que ia muito além do que poderia ser justificado como uma ação militar. Um dos críticos mais vocais do massacre foi o próprio John M. Chivington. Ele enfrentou uma reação significativa, incluindo a condenação de alguns membros do Congresso, por seu papel no evento. Como resultado do clamor público, a carreira militar de Chivington efetivamente chegou ao fim, e ele se aposentou do exército. O massacre de Sandy Creek também desempenhou um papel fundamental na formação das políticas do governo dos Estados Unidos em relação às tribos indígenas.
levou a uma reavaliação de como o governo interagia com os povos indígenas e resultou em esforços para estabelecer limites de reserva mais claramente definidos e proteger os direitos das tribos. Em 1865, um tratado conhecido como o Tratado do Pequeno Arkansas foi negociado na tentativa de trazer a paz entre o governo dos Estados Unidos e o Cheyenne e Arapaho. No entanto, as cicatrizes do massacre de Sandy Creek persistiriam por gerações entre as comunidades indígenas, servindo como um lembrete doloroso das injustiças sofridas durante a expansão para o oeste. O massacre de Sandy Creek permanece um capítulo sombrio na história americana, destacando as consequências trágicas dos conflitos entre colonos e povos indígenas durante a era da expansão para o oeste. Ele serve como um lembrete da importância de reconhecer as injustiças históricas e trabalhar em direção à reconciliação e compreensão entre diferentes culturas e comunidades. Hoje, o local do massacre de Sandy Creek é um sítio histórico nacional, dedicado à preservação da memória dos eventos trágicos que ocorreram ali e à promoção da educação e reflexão sobre esse período sombrio da história americana. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desta dolorosa jornada pela história sombria do massacre de Sandy Creek. Espero que tenham sido tocados por essa narrativa que nos lembra os momentos mais obscuros de nossa trajetória no Velho Oeste. É essencial que não esqueçamos os eventos que moldaram nosso passado, por mais dolorosos que possam ser. O massacre de Sandy Creek é um lembrete vívido de como os conflitos entre culturas e a ganância podem resultar em tragédias inimagináveis. Uma das maravilhas naturais mais espetaculares na América Ocidental é o Grand Canyon. Acredita-se que tenha sido formado ao longo de milhões de anos de erosão hídrica. No entanto, na cultura local dos Arizona Ghost Riders, existem contos fascinantes sobre sua criação. Ao longo dos séculos, 11 tribos indígenas nativas viveram nas proximidades do Grand Canyon. Em 1540, os primeiros europeus a avistarem o Grand Canyon foram soldados liderados por Garcia Lopes de Cárdenas. Eles estavam em busca do Rio Colorado e contaram com a ajuda de alguns guias Hopi. No entanto, os Hopi não queriam que os espanhóis explorassem suas terras. Eles enganaram Cárdenas, fazendo acreditar que o rio que haviam finalmente encontrado não era navegável. Cárdenas, não querendo entrar em conflito com os Hopi, decidiu levar seu exército para o leste, em direção ao Texas. Cerca de 235 anos depois, o governo demonstrou interesse na região do Rio Colorado, que, estranhamente, não estava mapeada. Para explorar essa área, enviaram o primeiro-tenente Joseph Christmas Ives do Corpo de Engenheiros Topográficos do Exército dos Estados Unidos em um barco a vapor. Neste exato momento, o tenente Ives caiu em uma importante constatação. Ele percebeu que a região, antes de realmente explorá-la, não tinha valor algum. Ele acabou navegando cerca de 30 milhas no cânion em um barco menor e, eventualmente, teve que continuar a pé. No final, o tenente Ives determinou que a área era totalmente desprovida de valor prático. Ela só podia ser acessada pelo sul e, uma vez dentro, não havia nada a fazer senão sair. A expedição liderada por ele foi a primeira e provavelmente seria a última dos brancos a visitar essa região aparentemente desprovida de recursos. No entanto, é irônico dizer que o Grand Canyon, apesar da primeira impressão negativa de Ives, agora recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano e gera lucros de quase $1 bilhão. Por outro lado, o geólogo John Wesley Powell liderou uma expedição em 1869. Eles usaram barcos especialmente projetados e tinham uma tripulação composta por montanhistas experientes e veteranos de guerra. Powell acabou perdendo um dos barcos durante a jornada. Finalmente, Powell chegou ao último dos canyons antes de quase morrer de fome. No entanto, sua expedição não foi em vão. Os escritos de Powell sobre a beleza e magnitude do Grand Canyon atraíram a atenção das pessoas, tornando um destino popular, como é hoje. Neste ponto, a documentação sobre o Canyon estava completa. Em 1883, John Anse construiu uma cabana no interior do Canyon, tornando-se o primeiro europeu a se estabelecer lá. John ganhava bem ao guiar turistas pelo Canyon e foi responsável pelo desenvolvimento da primeira trilha que levava do topo até o Rio Colorado. Antes dos trilhos do trem passarem pela área, os coches de estágio levavam as pessoas até a borda do Canyon para essas excursões. Atualmente, você pode acessar o Grand Canyon a pé ou de barco, mas não é adequado para caminhantes inexperientes. A cada ano, infelizmente, ocorrem quedas e algumas pessoas morrem de desidratação. Por isso é importante ter cuidado e apreciar a magnificência do Oeste americano e a coragem dos pioneiros que tornaram isso possível.
Você definitivamente não vai querer perder a oportunidade de contemplar o Grand Canyon.